Boa tarde, meu nome é Evelyn, eu sou aluna de doutorado do professor Dr. Clemilson Berto Júnior e do professor Dr. Leandro Miranda Alves. Faço parte do programa de Medicina Endócrina da UFRJ, faço parte do grupo de pesquisa em Fisiologia Eritroide e nós realizamos nossa pesquisa no campus UFRJ Macaé. O título do meu trabalho é Efeitos do TSH na eripitose e na função do 2,3-bisfosfoglicerato em eritrócitos saudáveis. Para começar, a gente precisa saber o que é o TSH. O TSH é um hormônio peptídico, ele é sintetizado e secretado pela glândula pituitária e ele é capaz de afetar todo o metabolismo do nosso corpo, né, com a captação do iodo, afetando a produção de tiroxina e triiodotirolina, que são T3 e T4. Então, o TSH, que é o hormônio tireoide estimulante, ele é produzido pelo eixo hipotálamo, pituitária, tireoide. Então, o hipotálamo, ele produz e secreta TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina, que vai estimular a pituitária a produzir e secretar o TSH. O TSH estimula a tireoide a produzir e secretar T3 e T4. E esses hormônios, eles fazem feedback negativo diretamente na pituitária, ou seja, em altas concentrações desses hormônios, eles inibem a pituitária e aí inibem a secreção do TSH. O TSH, ele se liga na tireoide através do receptor de TSH. Esse receptor também já foi identificado em outros tecidos, como tecido adiposo marrom, astrócitos, tecido hepático e eritrócitos. O receptor de TSH ele é acoplado à proteína G, GS ou GQ. GS é a proteína G estimulatória que ativa a adenilato ciclase, transforma ATP em AMP cíclico, ativa a via de pKa que fosforila diversas estruturas intercelulares. E a proteína GQ tem envolvimento com a ativação da fosfolipase C, que participa da formação de segundo mensageiros, que vai ativar vias como PKC, MEC, ERK, PI3 quinase e AKT. Em 2020, nosso grupo de pesquisa publicou um artigo em que a gente viu a via de sinalização do TSH nos eritrócitos numa situação de fragilidade osmótica. Nesse artigo, a gente viu que, em condição de estresse osmótico, o TSH se liga no receptor de TSH, ativa a PI3 quinase, que ativa a AKT, que reduz a hemólise dos eritrócitos. E a gente viu também que TSH inibe a MPK e, por consequência, também reduz a hemólise. Em 2016, Xi e colaboradores publicaram um artigo falando sobre o papel benéfico dos receptores de adenosina ADORA2B mediados pela ativação de AMPK em eritrócitos em altas altitudes, estimulando assim a hipóxia. E o que eles viram foi que em camundongos, onde eles tinham a enzima CD73 silenciada ou o receptor ADORA2B, quando eles colocavam ICAR, que é um ativador de AMPK, tinha o aumento de AMPK fosforilado. O segundo parâmetro que eles viram foram o aumento da 2,3-BPG mutase, que é a enzima que produz 2,3-BPG, que é o 2,3-bisfosfoglicerato, e que tem um papel muito importante na liberação de oxigênio em altas altitudes. O 2,3-bifosfoglicerato, em uma situação de hipóxia, ele tem a sua concentração, seus níveis aumentados, aumentando a liberação de oxigênio, porque ele diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Em 2021, Xi e colaboradores também publicaram um artigo falando sobre os receptores de adenosina ADORA2B
relacionando com o envelhecimento e em situação de hipóxia. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram camundongos com um tempo de 2 meses e depois de 23 meses, e também fizeram um silenciamento do receptor. E o que eles puderam observar foi que tem a diminuição dos níveis de 2,3-BPG, assim como da enzima bisfosfoglicerato mutase. Em 2019, Moreno Amaral e colaboradores publicaram um artigo onde mostraram que, em uma situação de hipóxia, eritrócitos saudáveis têm aumento de eriptose. Então, o nosso trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos do TSH na eriptose e na função do 2,3-BPG em eritrócitos saudáveis. Para verificar os níveis de 2,3-BPG, utilizamos o sangue de pacientes saudáveis, fizemos a retirada do buff coat, que são as plaquetas e leucócitos, adicionamos as substâncias, que seria o TSH nas concentrações de 1, 2, 3 e 5 unidades internacionais, 1.000 unidades internacionais por litro, e utilizamos um kit da Roche para verificar os níveis de 2,3-BPG, que foram lidos em ELISA a 340 nanômetros. E nos nossos resultados, nós observamos que o TSH diminuiu os níveis de 2,3-BPG em relação ao controle significativamente. Então, todas as concentrações utilizadas foram capazes de diminuir os níveis de 2,3-BPG. Quando acontece a eriptose, resíduos de fosfatidilcerina que se encontram na membrana interna do citoplasma, elas mudam para a membrana externa, e aí a gente pode marcar essa fosfatidilcerina com anexina 5, que é um marcador específico para fosfatidilcerina, e ele é fluorescente. E para analisar a eriptose, a gente utilizou sangue de pacientes saudáveis, fizemos a retirada do buff coat, adicionamos o TSH nas concentrações de 1, 2, 3 e 5 mil unidades internacionais por litro. Depois a gente utilizou a anexina para marcar e verificamos em ELISA para fazer a leitura e ver os níveis de anexina. E o que a gente observou foi que, em relação ao controle, apenas a concentração de TSH 1.000 unidades internacionais por litro teve aumento significativo em relação ao controle. Porém, as outras concentrações demonstraram comportamento dose dependente. Então, a gente pode concluir que o TSH ele diminuiu os níveis de 2,3-BPG, consequentemente diminui a oxigenação dos tecidos, e também que teve aumento da eriptose. Isso seria interessante tanto para pessoas que fazem escaladas e passam por situação de hipóxia, como outras doenças, como por exemplo problemas renais e o envelhecimento, que também diminui a oxigenação. Seria interessante observar os níveis de TSH e ver se estariam afetando esses fatores também. Então, a gente pode concluir a influência do TSH diminuindo o 2,3-BPG e aumentando a eriptose. Muito obrigada.